Como que é determinado o PRNT do calcário? Então, é o seguinte, o calcário, a gente sabe que ele é carbonato de cálcio, certo? E também de magnésio. Ele provém de rochas, né? A gente sabe que o calcário é tirado de rochas calcárias, então elas são moídas, assim como é o processo dos fertilizantes, fosfatados em geral também são extraídos de rochas. E ali na moagem é que, dependendo do grau que você moe, né, de quanto você deixa fino esse calcário, vai interferir na reatividade ou não, tá? Mas eu já vou explicar isso daí. Mas o calcário, o principal componente dele, que é responsável por essa correção da acidez, é o carbonato. Então lá no calcário tem o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio, e tem também outros componentes que também são corretivos, né, que tem essa função de servirem como uma base, né, uma base, a base, pensando não base de solo, base de, o contrário de ácido, tá? Daquele caráter básico. Existem outras substâncias ali no meio que também tem esse caráter básico, que é o caso do óxido de magnésio, os silicatos, tem um pouco de silicato ali pro meio. Então, o calcário ele não é carbonato puro, não é carbonato de cálcio ou de magnésio puro, ele tem também outras substâncias ali, como vocês devem saber. Existem também diferenças entre os calcários, existe a cal virgem, né, que é o calcário já processado ainda mais para queimar o carbono, sai o carbono e fica mais óxido concentrado, e aí o poder de reação dele aumenta também. Então, existem diferenças entre os calcários, existem diferenças dos teores de carbonato de cálcio e de magnésio e dos óxidos também. Mas, para ficar uma coisa padronizada, convencionou sempre falar no calcário em termos de teor de óxido de magnésio e teor de óxido de cálcio. Tanto é que a gente utiliza esses dados para fazer os cálculos ali. E aí, para padronizar isso daí, né, e poder ter uma unidade única que você pudesse olhar e já saber quanto que aquele calcário vai reagir, é que se criou o PRNT, né, que é o poder de reatividade, né, de neutralização total. Aí depois eu vou explicar de onde que vem essas duas continhas. Então o PRNT, ele joga toda essa quantidade de substâncias, de componentes que o calcário tem, para comparar ele com o poder de neutralização do carbonato de cálcio puro. Independente do quanto que ele tiver de carbonato de magnésio, de óxido de tal, silicato, blá, 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 ele sempre vai ser comparado com o poder que ele tem de reagir igual ao carbonato de cálcio puro, tá? Então, por isso que, depois eu vou mostrar a tabelinha aqui para vocês. Por isso que às vezes tem um calcário que ele é tão purificado, tão fininho, que ele acaba ficando com um PRNT de 120%, por exemplo. Porque comparado com o carbonato de cálcio, né, que chama até calcário filler, 100 desse calcário mais puro equivale a 120 de carbonato de cálcio, entendeu? Então a reatividade dele é maior, porque uma menor quantidade dele faz o mesmo efeito do que uma quantidade maior de carbonato de cálcio. Não sei se eu expliquei de forma clara para vocês, senão vocês podem me perguntar. O carbonato de cálcio, ou carbonato de magnésio, ou seja lá o que esteja dentro do calcário, ele segue mais ou menos essa fórmula aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Ele tá, lá no calcário, ele tá junto aqui com o magnésio. E aí o magnésio, chegando lá no solo, o carbonato de cálcio ou de magnésio chegando no solo, ele se dissocia desse íon, né? E lembra que a gente viu lá na aula dessa semana que cálcio é cálcio 2+, magnésio 2+? Então, aí quando ele se dissocia, o carbonato fica aqui com duas cargas sobrando, né? Fica com duas cargas sobrando. E aí ele se junta com a água da solução do solo, tá vendo onde meu mouse tá passando aqui? E forma um bicarbonato, que é mais ou menos também o que a gente utiliza. A gente não utiliza bicarbonato de sódio quando a gente tá com mal-estar lá, ou uma comida tá muito ácida, com gosto muito ácido na boca, a gente coloca um pouquinho de bicarbonato para poder dar uma amenizada, né?
Então, a mesma coisa que acontece com o solo. Se fosse jogado bicarbonato de sódio no solo, serviria para correção de acidez? Serviria, da mesma maneira. Só que o sódio não é requerido nutricionalmente pela planta, né, em grandes quantidades. Ele é requerido, mas ele é um micronutriente. Então, por isso que convencionou chamar corretivo de solo apenas os que fornecem cálcio e magnésio, que são nutrientes requeridos em grande quantidade. Mas se você jogasse um bicarbonato de qualquer outro elemento, também corrigiria, tá? Porque quem corrige, na verdade, é o carbonato e não o cálcio e magnésio. O cálcio e magnésio só entra no lugar vago ali, que esse H, né, que estava ali na solução, saiu, tá bom? Esse H aqui, esse final. Então, aí ele se transformou em bicarbonato, ele vai se ligando com a água, né? E aí vai soltando hidroxilas, tá vendo? Ele vai se ligando com a água, vai soltando hidroxilas, e essas hidroxilas é que se juntam ao H, ao hidrogênio do mineral, ou do que já está ali na solução, e formam uma molécula de água, que eu expliquei também na aula. E todos os outros componentes que estão presentes no calcário são comparados dentro dessa reação, tá? O quanto que eles conseguem esse mesmo processo químico, né? Com o mesmo efeito do carbonato de cálcio puro. Como eu falei para vocês, eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso lá na aula, tá? Mas o PRNT, ele é formado por dois parâmetros, que é o poder de neutralização, que é esse que eu acabei de falar para vocês, que compara, iguala com o poder de neutralização do carbonato de cálcio, e a reatividade, representado por esse símbolo aqui, RE, porcentagem. Essa reatividade, ela calcula quanto do calcário que vai reagir dentro do período de 3 meses, tá? Dentro do período de 3 meses. E o que não reagir dentro do período de 3 meses, porque o carbonato de cálcio é uma base considerada uma base fraca, ou seja, ela é lenta para poder reagir com a hidroxila, né, para liberar a hidroxila, então ela é uma base lenta, uma base fraca. Então, tudo que você faz na rocha, o fato de você triturar, passar por processos, deixar quanto mais fino, né, mais superfície de contato, então mais rápido é a reação, tudo que você faz ali é para aumentar essa reatividade dentro do período de 3 meses, tá? O que não reagiu dentro do período de 3 meses já é considerado residual. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, né? Residual é só o que vai reagir no ano que vem. Mas não, pensa, se a safra tem lá 4, 5 meses, né? Dependendo da cultura, aí até quase 6 meses, com algodão aí que é mais longo, né? Não necessariamente quer dizer que o calcário só vai reagir naquela safra e depois vai ficar um residual para a safra seguinte. Não, pode ser que reaja tudo naquele período lá, tá? Só que o PRNT, o RE é equivalente ao período de 3 meses. E o PRNT depende desses dois cálculos. Então, por exemplo, a gente tem aqui na tabela 3 tipos de calcário com o mesmo PRNT de 75, certo? Só que, ó, esse aqui, ele tem um PN, um poder de neutralização, né, equivalente ao carbonato de cálcio, de 100%. Então, tudo que tá ali vai reagir, 100% vai reagir, né? Ele não tem enchimento, digamos assim, né? A gente pode falar que é enchimento porque depende da composição da rocha, mas é como se fosse, lembra o enchimento lá do adubo que você coloca para poder fechar a conta, né, do NPK? Então, como se fosse um enchimento do calcário, mas a gente não pode chamar assim, porque veio da rocha, né? Depende da composição da rocha. Então, aqui 100% do que está ali, ele vai reagir. Então, é um material muito puro em relação a isso, né? E 75%, a reatividade dele, né, é de 75%, ou seja, dentro de 3 meses, 75% do que você vai jogar vai reagir. O resto vai ficar como residual, tá?
Nesse outro calcário aqui, 85% é o poder de neutralização dele comparado com o carbonato. Então não é um material muito puro, né? Ele tem aí um pouquinho de, tem aí 15% que não vai reagir, tá bom? Não tem esse poder de correção. E o calcário C, ele é um pouquinho pior ainda, que ele tem 75%. Então de 1.000 quilos que você jogar, 750 é o que vai efetivamente reagir, tá? Só que, dependendo de como ele é trabalhado, ou seja, dependendo de quanto ele foi moído, ou se ele passou por um processo ali de calcificação, que é retirar o carbono dele através de queima, né? Deixar ele mais próximo da cal virgem, ele vai ter um RE, uma reatividade maior ou não. E aí, ó, comparando isso daqui, vamos supor que um calcário que tenha esse PN, esse poder de neutralização de 100%, e tenha uma reatividade de 75%. O PRNT final dele pela conta vai dar 75%. Ou seja, dentro de 3 meses, né, 75% vai reagir. Vamos supor que sejam 100 quilos, né, de 100 quilos, 75 quilos vão reagir dentro de 3 meses. E os outros 25 vão reagir depois. Já nesse outro calcário aqui, ó, que ele tem um PN menor, né, e tem um RE de 88, fazendo a conta, o PRNT dele deu 75, quer dizer que 75% desse 85, né, vai reagir dentro dos 3 meses, tá? E o restante, que é 10, né, ó, 75 mais 10, 85, que é esse aqui, vai reagir depois. E aqui, se ele tem um PN de 75, mas 100% reage dentro dos 3 meses, então dentro de 3 meses você vai ter 75 quilos, né, de 100 que você aplicar, e não vai ter nenhum residual. Tá? Então vocês podem ver que a importância de saber não só o PRNT do calcário, mas pedir também na garantia o PN, porque é o PN que vai te dar essa noção de, será que vai ter um efeitinho a mais aí? Porque imagina, é diferente você ter um efeito residual de 25 com um efeito residual de 10. Então, e mais diferente ainda com um efeito residual de 0, certo? Por isso que algumas empresas exigem essa garantia, né? Algumas fazendas até que estão ligadas nisso, exigem essa garantia mais detalhada de não só passar o PRNT, mas também o PN. Porque sem essa informação, você fica meio no achismo, né? Se eu acho que vai reagir ou não, vai ter residual ou não. E nós, como consultores de excelência, a gente tem que saber essa informação, que é um grande diferencial, né? Na verdade, pensa comigo, quando você for fazer uma recomendação lá para o seu cliente, e você falar para ele, ó, só que, ó, o senhor vê aqui que comprou a PRNT tal, mas ele não vai reagir, né? Que nem eu expliquei aqui para vocês, não vai reagir tudo isso dentro dos 3 meses, vai ter um residual de tanto, para você ter uma ideia de cálculo de custo-benefício, principalmente na hora de comprar o calcário. Então, não existe um PRNT ideal, tá? Depende da cultura. Por exemplo, pastagem. Você precisa de um efeito maior residual, né? Porque a pastagem ela tem vários ciclos ali de corte. Então, quanto maior o seu PN e o RN for um pouco menor, aí você vai ter um efeito residual mais longo, tá? Então, depende do que você quer fazer da cultura. O ideal é que se reaja tudo dentro daquele período de 3 meses, que é onde a planta vai absorver mais mesmo, vai ter maior concentração de chuva, né, de umidade, e também dependendo da quantidade também de calcário que você vai aplicar, porque quando você pega um PRNT muito baixo, você tem que jogar uma quantidade maior, às vezes você não tem equipamento ali para esse operacional, se for uma área mais nova, vai ter que jogar muito mais. Então é melhor que você pegue um calcário com uma PRNT um pouco maior, mais elevado. Então não existe ideal, né? Entende? Existe a situação que você vai escolher, tá? De repente você tem um calcário que ele tem uma PRNT mais baixo ali,
mas vem de uma fonte onde o frete fica muito mais em conta e você faz os cálculos ali e percebe que o maquinário consegue aplicar aquela quantidade, né, que tem um custo-benefício melhor, por que não? Pode pegar um calcário com PRNT menor, não tem problema. Porque às vezes a gente fica na cabeça essa informação, né? Não, o calcário tem que ser PRNT maior de 90, maior que 90 que é o bom. Então, só nessa informação aí do PN e do RE, você vê que já tem que ponderar. Aí o frete entra com o custo de levar esse calcário para a fazenda, né? Já entra com outro peso, sem contar aquela parte de equilíbrio das bases, né? Se você precisa de um calcário mais calcítico, porque é o seu cálcio que está mais baixo, então é melhor você comprar um calcítico. Se você está com problema de magnésio, né, você precisa corrigir magnésio, então tem que comprar um dolomítico. Fora essa questão, né? Se eu estou falando em relação a PRNT. Então percebe que são várias coisinhas que tem que ponderar, e isso é bom, né? Porque esse é o nosso papel. Afinal das contas, é isso que a gente tem que fazer. Você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva, compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!